Olá, boa tarde a todos. Agradeço aí a presença de todos vocês novamente. Estamos aí no nosso terceiro encontro, né, no terceiro webinar aí do Café com DIFAL, né? Hoje é um café da tarde. Bom, tem mais gente entrando aí, vou dar mais uns minutinhos, pessoal entrando. Aí só recomendo, né, novamente, assim, a gente tentar manter aí os microfones mutados, né, embora estejam aí, às vezes abre sem querer, para não gerar ruído, aí não atrapalhar um pouco aí o bate-papo. E aí no final a gente abre, né, para perguntas, como sempre, aí no finalzinho, a gente deixa uns 15, 20 minutos para as perguntas de todos aí, esclarecer dúvidas que tiverem durante aí a apresentação, tá bom? O vídeo também, se quiserem ficar aberto ou fechado, aí vai de cada um, tá? Só realmente o microfone a gente deixar mutado aí para não atrapalhar, não gerar ruído aí durante a apresentação, tá bom? Novamente, agradeço aí a presença de todos, né? Outros que entraram aí agora. Bom, como a gente tem uma audiência aí rotativa, né? Tem gente que já participou de outros talvez sejam a primeira vez que estão participando. Eu vou reforçar, né? Fazer as apresentações aí, falar um pouquinho da ABCom e colocar novamente, eu coloco aí depois meus contatos também, para quem tiver depois interesse para conversar com a gente sobre outros temas, tá? Bom, meu nome é Luiz Gomes, sou diretor executivo da ABCom. A ABCom, né, acho que eu falei nosso último encontro, esse ano nós estamos completando 10 anos de existência, né? É uma associação relativamente nova, né? Então, assim, embora temos pouco tempo ainda de existência, temos um grande histórico aí, uma grande relação de projetos, de conquistas aí nesse período, né? Então, assim, conquistas relevantes, uma delas aí até nessa questão do DIFAL, né? Então, a ABCom, ela surgiu aí com esse intuito, né, de ser a voz do setor, defender o setor, e não só defender ele de forma reativa, mas como de forma proativa também, né? Então, a gente tem uma série de comitês que acontecem na ABCom para tratar de assuntos para o mercado, comitês aí temáticos, comitês de logística, de meios de pagamento, de farmácias que a gente criou o ano passado. Enfim, a gente cria esses comitês para ouvir, né, e debater, ouvir os nossos associados, debater junto com eles iniciativas e o que é preciso aí para a gente desenvolver e ajudar o mercado a crescer. Tá? A gente está retomando os comitês, eles devem começar agora no próximo mês. Agora a gente já tem previsto 2 comitês para ser iniciado, para ser feito o encontro, né? Provavelmente a gente os 2 primeiros nesse mês agora que vem, a gente vai ter o comitê de logística e o comitê de meios de pagamento, tá? Assim que as datas estiverem definidas, a gente vai convidar a todos os associados. Para quem ainda não é associado, né, às vezes pode ser que tenha alguém aqui ainda que está buscando informação, nós temos no nosso site os planos que existem hoje, então é só entrar lá no site da ABCom, abcom com 2 M's.org, e no menu Associe-se tem lá a descrição de todos os planos que a gente tem, como é que se faz para se associar, tá? Lá no nosso site também, a gente, além de todo esse trabalho que a gente faz de defesa do consumidor, né, de defesa do mercado de e-commerce, a gente tem muito trabalho também voltado para a capacitação, né, de quem está nesse mercado, de quem está pensando em entrar nesse mercado. Então, lá a gente, junto com os nossos parceiros, mantenedores, aí a gente gera bastante artigo, bastante conteúdo, bem orientativo, né, de dicas, né, como escolher uma plataforma, como escolher um parceiro logístico, enfim, a gente abrange aí todos os temas. Então, o nosso site é uma fonte muito rica aí para os nossos associados em questão de conteúdo. E nossas redes sociais também, né? Temos o Instagram, temos o LinkedIn e Facebook, temos uma página no YouTube também que a gente está colocando conteúdos, inclusive para quem perdeu apresentações anteriores, aí a gente está colocando lá. Nesse tema Café com DIFAL, a gente lançou essa semana
o nosso podcast, né? Mais uma iniciativa nossa aí que a gente está abrindo aí mais um canal de comunicação com os associados e com o mercado. Então, estamos criando um podcast e o primeiro episódio foi, né, do Café com DIFAL, a doutora Viviana com a doutora Ive, apresentando aí algumas coisas aí do tema do DIFAL. E teremos outros, tá? A gente, quem tiver Spotify, esse episódio aí do nosso podcast já está no Spotify e também na nossa página no YouTube. Tá? Então, podem assistir lá, compartilhar e acompanhem, sigam a gente aí também no Spotify, que nós teremos outros podcasts com outros temas, né? Vamos trazer aí diretores da Becom, que são executivos aí de grandes marcas do mercado, para bater um papo, né? Contar algumas histórias e também dar algumas orientações e dicas. A gente quer trazer aí pessoas aí de renome do mercado, pessoas que têm muito a ensinar, né, a orientar para quem está nesse mercado. Né? São experiências aí que eu acho que vai ser de grande valor para todos. Então, a gente compartilhem, participem, acompanhem a gente aí, que a gente está gerando bastante conteúdo. O intuito aí é de realmente capacitar todo o setor, que cada vez mais esse setor cresça e tenha sucesso, né? Não seja frustrante para nenhum empresário entrar nesse mercado e não ter resultado, tá? Então, é um pouco do papel da ABECOM também esse trabalho. Vou colocar aqui no chat os meus dados de contato, tá? Para quem ainda não tem, quem quiser depois nos procurar para outros assuntos, tirar alguma dúvida, fiquem à vontade. E vou passar agora a palavra para a doutora Viviana. Né? A doutora Viviana, para quem também ainda é a primeira vez que está participando ou não a conhece, ela é nossa diretora jurídica, que está tratando, aí está à frente das ações coletivas do DIFAL. Então, ela vai passar aí e atualizar o pessoal aí de como estão os andamentos e tudo mais, ok? Então, fico à disposição, vou aqui estar no mudo também, tirar a imagem, mas vou estar acompanhando aqui, qualquer coisa, estou à disposição. Doutora Viviana, a palavra é da senhora, e muito obrigado a todos. Obrigada, Luiz. Boa tarde, empresários. Primeiramente, agradeço a presença aí de todo mundo. Hoje eu estou meio debilitada, porque alguns já estão sabendo, né? A gente tinha marcado nosso terceiro café com o DIFAL no dia 24, precisei remarcar. Infelizmente, foi positivada para a Covid. Então, estou premiada, né? É a segunda vez que eu pego essa doença. Mas, assim, estou bem, não se preocupem. A gente tem uma equipe forte também por trás, trabalhando em todo o back-office das nossas ações. E hoje, para trazer para vocês esses nossos tópicos, eu vou começar iniciando a apresentação. Vou apresentar o nosso parceiro que vai participar aqui, vai me dar uma força com o assunto. Mas, no geral, tá tudo bem, tá tudo certo? Tá? Vou começar aqui com vocês. Só um momentinho. Então, eu não sei se alguma vez eu me apresentei, vou apresentar um pouco mais sobre o meu currículo, né? Meu nome é Viviana, eu sou a diretora jurídica da Bicom e líder do projeto das ações coletivas contra o DIFAL em 2022. Sou sócia da Exuca Advocacia já fazem em torno de 5 anos. Advogada e consultora jurídica, tenho mais de 13 anos de experiência na área empresarial e tributária. Tenho especialização na tributação dos negócios de tecnologia, propriedade intelectual pela GELAU, pela FGV, e direito tributário pela Universidade Anhanguera. Conto com um grande mérito por ter sido autora da ADIM 5469, que declarou inconstitucional a cobrança do DIFAL e ICMS. Também faço várias palestras e tenho vários artigos publicados, vocês podem jogar no Google aí, que a gente tem contribuído bastante para o mercado. Deixo meus e-mails aí para vocês, tá? E o Dr. Eric é o nosso parceiro que está trabalhando no projeto das coletivas. Vou apresentar ele hoje para vocês. Dr. Eric Juan Fonseca, ele é bacharel em Direito, está cursando pós-graduação em Direito Tributário Empresarial e Planejamento Fiscal na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Ele é advogado na Exuca, junto comigo,
possui ampla experiência com contencioso tributário e também na área civil. Publica artigos jurídicos e é pesquisador de viabilidade de novas teses tributárias para empresas. Então, ele vem aí enriquecer, fortalecer o nosso time e trazer também para vocês, o foco de ter trazido o doutor Eric também é o estudo, né, das novas teses tributárias que a gente vai apresentar para vocês aí com o decorrer das nossas conversas e comunicações. Então, hoje, a proposta é a gente fazer a atualização dos status das ações, né, das 27 ações coletivas que foram propostas, explicar os estados que ainda as empresas podem ingressar, caso não tenha ingressado ainda, entender se a empresa pode destacar ou não o default na nota fiscal, quais são as repercussões disso, também métricas de como facilitar o retorno do default para a empresa, se o default venha a ser pago aí, porque a gente sabe quando é fiscalizado, a mercadoria é apreendida, muitas empresas têm optado por pagar para liberar logo e atender o cliente, né? E por fim, as perguntas e respostas, tá? A nossa ideia é trazer no máximo 40 minutos de exposição para chegar no final e a gente ter pelo menos 20 a 30 minutos aí para conversar com vocês, que vocês abram o microfone, claro, todo mundo com o máximo de respeito, que a gente progrida aí em algumas ideias de soluções, que é essa nossa proposta para hoje. Assim, para começar, né, todo mundo já tem acesso aí ao selo liminar de FAO. Quem não tem esse selo, não tem acesso, por favor, solicite aí no nosso e-mail, né? Ele está disponível no OneDrive. Eu tenho enviado o acesso tanto da liminar como dos principais andamentos dos processos para todo mundo. Basta solicitar, pode ser por WhatsApp ou por e-mail, que as empresas têm tido esse acesso aí, tá? Iniciando o pedido preventivo, para deixar todo mundo na mesma página, né? Qual o nosso pedido no nosso mandado de segurança coletivo preventivo? Vamos refrescar, para a gente refrescar a memória aí para todo mundo. A gente tem feito, em todas as 27 ações, a gente ingressou com um pedido liminar, né? Ou seja, traduzindo direito, que seja efetuado um julgamento rápido, no sentido de ser considerado indevido o DIFAL ICMS, né? Esse DIFAL que foi inserido pela Lei Complementar 190, e conforme a lei estadual de cada estado, né? Durante todo o exercício fiscal do ano de 2022, que seria de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Além desse pedido, esse é o nosso pedido mais amplo, é que seja reconhecida a noventena, né? Nesse sentido, vários estados, eles reconheceram a noventena, ou seja, várias empresas já têm o direito, inclusive, de se organizar para o futuro aí. A gente já pediu esse reembolso de quem pagou nos 90 dias, tá? Tem alguns estados que eles deram essa liminar, então basta a gente ter a definição final no processo para que aí a gente consiga reaver pelo menos 90 dias de DIFAL, né? Se no pior das hipóteses, lá na frente esse DIFAL haja uma invenção legislativa que a gente ainda não conhece e seja declarado que é devido. Então, 90 dias aí, em tese, a gente já teria direito em alguns estados. E, por fim, um dos pedidos mais importantes, que seja garantida a devolução dos valores que venham a ser recolhidos, né, todo ano de 2022. Então, vamos lá, vamos entrar no primeiro tópico, qual é a atualização do status das ações, tá? Como eu falei para vocês, eu vou tirar a tela justificada para compartilhar a planilha com vocês, pessoal. Essa planilha, ela está no OneDrive, né? Conforme eu já falei para vocês, está no OneDrive. Ela foi atualizada ontem, então vocês podem entrar lá em cada estado, e vocês vão ver que a gente tem desde o Acre até Tocantins, todo o status atualizado de todas elas, tá? Efetivamente, não adianta eu parar agora nesse momento para comentar cada uma delas, né?
Eu vou comentar apenas uma que eu acho muito importante, que é do estado de Rondônia. Mas, então, havendo dúvidas, vocês podem entrar lá no OneDrive, que essa planilha está lá disponível para todo mundo, tá? Em relação ao estado de Rondônia, eu queria pontuar para vocês que a gente teve uma das peripécias jurídicas que nós temos enfrentado é os tribunais estarem discutindo o valor que a gente atribuiu à causa. Para vocês entenderem a repercussão disso, conforme o valor da causa, depois, inclusive, eu pedi para o doutor Eric trazer uma tabelinha de custas judiciais aí para apresentar para vocês entenderem o contexto, né? Conforme a atualização, o valor de custa, né, conforme o valor da ação, que é dada, o valor que é dado à ação, né, quando a gente ingressa com a petição inicial, o tribunal, ele determina em sua tabela as custas que devem ser recolhidas, né. E Rondônia, a gente atribui o valor de alçada, como em todos os outros estados, a gente tem atribuído o valor de alçada, né? O que significa isso? É um valor que não é um valor certo, determinado, é um valor em tese que seria possível para discutir essa ação, tá? Esse valor ele foi utilizado em todos os estados. O estado de Rondônia entendeu que o valor que a gente atribuiu à causa é muito pequeno, né? Então, ele pediu que a gente completasse, trouxesse mais informações sobre esse valor e que fosse baseado no ano de 2021. Aí, se você for avaliar, né, quanto que cada uma das empresas que estão compondo esse grupo das coletivas recolheram de ICMS para Rondônia, é meio inviável, né? E também, assim, a comprovação disso, como que você vai comprovar, né? Imagina você juntar notas fiscais de tudo, então, são decisões, assim, que a gente verifica e tem a certeza de que são todas decisões com viés político, para dificultar o máximo possível que as empresas venham garantir os seus direitos por meio de uma ação, que é o mandado de segurança, que é uma das ações mais importantes que a gente tem no nosso sistema processual brasileiro, que seria a mais rápida, né? Então, eles vêm buscando maneiras e subterfúgios para dificultar o trâmite regular dessa ação e viabilizar liminares, né? Eu não quero parecer uma pessoa perseguida, né? Mas a tendência que a gente vem encontrando aí, os estados fazendo acordos, né, governo dos estados fazendo acordo com os tribunais para que essas liminares não sejam deferidas nesse ano. Então, todo tipo de maneiras e todo tipo de jogadas, né, digamos, jurídicas, elas são feitas para dificultar. Então, em todo caso, a gente entrou com o valor de alçada em Rondônia, né, a gente já entrou com 2 recursos sobre esse mesmo ponto, e agora a gente resolveu aumentar significativamente o valor e vai realmente o valor da taxa judiciária vai ficar em torno de 800 a 900% a mais do que a gente já recolheu, né? Então, para vocês verem a importância que é um grupo, né, estar junto para, inclusive, a gente estar conseguindo fazer a manutenção desses processos. Por isso que a gente conta com vocês aí, pessoal, para que a gente consiga dar um andamento de qualidade nessas ações, tá? Então, essa planilha, como eu falei, está disponível lá no OneDrive para consulta. Quem não tem acesso, novamente, reiterando, entre em contato comigo, vocês têm meu WhatsApp, tanto no grupo, né, no Café com Difal, ou meu e-mail, fiquem à vontade, vocês passando o e-mail que vocês gostariam que tenha acesso às informações, eu já adiciono e libero, tá? Uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês é a tecnologia que a gente também vem utilizando, né? Para vocês entenderem que, por exemplo, o que aconteceu com a gente agora, recentemente, a gente tem um mandado de segurança coletivo no Rio Grande do Sul, né? E a gente simplesmente não recebeu a citação do andamento. Então, imagina, a gente está com um país inteiro, né, 27 estados para a gente monitorar, e cada um usa um sistema judicial, sistema de processo eletrônico,
diferente. Não exatamente 100% diferente, mas todos eles, cada um tem sua peculiaridade, tá? Então, a gente usa hoje no escritório uma tecnologia que eu não sei se vocês conhecem, que é o Trello, só para deixar vocês a par de como a gente tem feito esse acompanhamento. A gente consegue criar post-its, né? Então, os agravos, os andamentos processuais de todos os processos, a gente consegue colocar aqui, né? A gente elenca as principais informações de valor de custas e tal, como vai funcionar, a gente consegue enriquecer bastante o quadro, e a partir desses quadros a gente gera os demais, né? O quais agravo de instrumento significa que os processos já estão no tribunal, ou seja, já saíram do primeiro grau, já estão em segundo grau de recurso. A gente tem três abertos aqui, tem mais 2 para distribuir. Aí a gente tem o controle de prazos, inclusive eu quero até conversar com vocês um pouco sobre essa questão de amicus curiae aqui, depois eu vou falar sobre a ADIM, aí eu vou aproveitar e vou comentar com vocês, tá, do nosso ingresso como amicus curiae nas ADIMs que estão correndo na STF. A gente tem a coluna de prazos, as providências, né, em relação aos processos que estão parados, o que a gente precisa entrar em contato com o cartório, fazer, conseguir despachar com o juiz para liberar, para acontecer alguma coisa, e essa coluna, né, de prazos que a gente já tem concluído. Então, isso é muito legal, é bastante intuitivo, gera para a gente um overview geral dos 27 processos, a gente consegue dominar as ações, olhando facilmente onde está cada uma, né? É muito simples de usar, é bem bacana. Então, por isso que eu queria compartilhar com vocês, para trazer a garantia que a gente não perde prazo, que a gente está trabalhando, a gente está acompanhando, a gente está se melhorando, está se atualizando cada vez mais com as teses e o que vem acontecendo, né, de tendência no tribunal. Vou voltar aqui para a apresentação. Então, em relação à atualização dos status das ações, como eu já falei, vou reiterar, vocês podem ficar à vontade, tá, pessoal? Entrem lá no OneDrive. Quem não recebeu acesso, por favor, fala comigo. De qualquer forma, podem contar conosco, podem ligar, podem mandar e-mail, mandar WhatsApp, que a gente deixa vocês a par, tá? Já vou passar aqui para o nosso tópico 2, né? Ainda posso ingressar? É importante essa pergunta, né? Porque, vez ou outra, a gente tem uma surpresa de mais empresas ingressando nas coletivas, né? Então, é legal que vocês entrem lá nas ações coletivas, as empresas que ainda não ingressaram, que estão aqui, que elas entrem em contato com a gente antes de aderir, para saber em quais estados ainda pode ingressar, tá bom? Hoje, atualmente, a gente, pelo menos por enquanto, né, dependendo de como for o julgamento lá na frente, não pode ingressar mais no Distrito Federal, em São Paulo, e em Rondônia, que é esse caso que eu estou falando para vocês em relação ao valor da ação, né? Talvez a gente não vá precisar juntar a lista e aí as empresas não consigam mais ingressar lá também, tá? Porém, como pode ver pelo mapa aí, a maioria dos estados a gente ainda consegue fazer o ingresso de novas empresas nas ações coletivas, tá? Então, fica aberto aí para quem tem interesse ainda em ingressar, né? Repetindo, a gente só, inicialmente, não consegue ingressar novas empresas, as ações coletivas em São Paulo, no Distrito Federal e em Rondônia, por enquanto, ainda dá, mas estamos em meados de suspender esse ingresso. Passando já para o tópico 3, que também é o principal, é o tópico do chamado, né? Agora eu vou me estender um pouquinho mais, falando sobre, afinal, né, muitos empresários têm conversado comigo desde o início das coletivas, né, todo mundo tem me perguntado, afinal, destaco ou não destaco de FAO, né, o que eu faço, recolho ou não recolho? E desde o início, né, eu tenho conversado com vocês, e o pessoal me pressionando nesse sentido. Eu não tenho coragem de dizer recolho, mas não é por uma opinião pessoal, e sim pela dificuldade do reembolso desses valores de quem vem a recolher, né?
principalmente, assim, as empresas que não têm inscrição estadual no destino, porque a ação sendo julgada procedente, né, as empresas tendo direito à devolução desse tributo, é muito importante que, principalmente para aquelas que têm inscrição estadual no destino, aí a gente pode até pleitear, quem sabe, uma compensação, né? Porque vai ter DIFAL em 2023, 2024, 2025. A gente sabe que a maioria dos e-commerces aí, se Deus quiser, vão durar muitos anos, né? Pessoal, todos que estão, pelo menos os que estão aqui com a gente, no que depender da gente, a gente vai estar auxiliando vocês, a Bicom e o nosso escritório. Então, falando assim, então o pessoal, inclusive, chegou algumas notícias para mim, né? Olha, eu tenho recolhido, eu tenho destacado de FAO, mas não tenho recolhido. Eu coloquei esse QR Code aí para vocês. Eu gostaria muito que vocês abrissem aí nos seus computadores, tá? Para vocês acompanharem comigo, que eu não vou colocar uma lei inteira aí, porque de fato fica muito chato, né? Uma lei enorme. Então, eu trouxe para vocês essa lei 8.137, que é a lei que define os crimes contra a ordem tributária. Mas, assim, não significa, né, pessoal, que mesmo estando a empresa nessas ações que a gente vai conversar agora, que de fato já é um crime e a empresa vai ser penalizada. Não é bem assim. Precisa-se antes passar por todo um processo penal, né, de averiguação e tal, a empresa precisa ser devidamente citada, então tem toda uma situação por trás disso, né, não é simplesmente assim, como, por exemplo, num fato, por exemplo, matar alguém, crime, né, de homicídio, pena de reclusão. Não significa que se você matou, automaticamente você será preso, certo? Depende muito de outras situações, às vezes pode ser trazido elementos de legítima defesa, né? E outros tipos de discriminantes que leva a pessoa a não ser penalizada, né? Então é a mesma coisa nessa situação aqui. Quando é tratado, né? Quando é perguntado, afinal, eu posso destacar o de fauna nota? O que acontece se eu não recolher, né? Então, eu queria trazer para vocês que nessa Lei 8.137, ela traz os crimes contra a ordem tributária, que o que significa que é considerado crime desde a omissão de informação, declaração falsa, né? Fraude à fiscalização, elementos inexatos, falsificar, alterar nota fiscal, negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente. Então, são todos crimes, né? E também é crime da mesma natureza, porém a pena que aqui consta, ela é menor, né? Inclusive a gente tem pena de detenção. Por exemplo, deixar de recolher no prazo legal o valor de tributo ou de contribuição. Então, o que acontece? Quando você declara que o DIFAL na nota fiscal e você não recolhe, você está deixando de recolher o tributo, certo? Então, é essa a situação fática e acaba se tipificando em um crime contra a ordem tributária. Aí, desculpa, pessoal, só um momentinho. Desculpa, meu filho tá chorando, eu tô em casa, né? E é complicado, só um momentinho. Desculpa a interrupção, pessoal. Então, em relação a isso, a gente está tratando dos crimes. Então, quando você lança, né, você destaca um tributo na nota fiscal e ele não é recolhido, ele vem qualificado como um crime, tá? E o que significa isso, além de ser um crime? A partir do momento que você lança, que você destaca o tributo na nota fiscal, você vai pular uma etapa, que é a etapa administrativa, que muitas empresas, elas já receberam, inclusive, algumas das empresas das coletivas, elas receberam
notificação, né, de regularize os débitos. Então, isso é um procedimento administrativo. Se a empresa tivesse destacado na nota fiscal, automaticamente esse processo administrativo ia ser pulado. Então, o sentido de estar devendo tributo seria, e a forma de fiscalização e cobrança, ela já pularia essa etapa administrativa do lançamento, né? Porque a própria empresa já lança, já dá os elementos ao fisco de que ela sim deve um imposto, tá? Vocês podem ler com calma essa lei 8.137, e ela traz elencados esses crimes, então vale a pena, sim, todo mundo ficar a par da importância que é conhecer a lei, tá? E outra, e tem uma tese muito conhecida que significa, que diz assim, você não pode alegar o desconhecimento da lei para não respeitá-la. Traduzindo, seria isso. Então, se você, independente de conhecer a lei, você deve, independente de alegar que conhece ou não, você tem que cumprir a lei. Essa é a obrigação. Vou passar para a próxima tela aqui. Então, como esse gancho do anterior, né, quais são os exemplos do fisco entendendo que o tributo é devido, né? Então, as notificações de regularização na via administrativa são exemplos, e a execução fiscal na via judicial. Aí, quando a empresa lançou, discriminou na nota o DIFAL, vai direto para a execução, vai pular essa etapa da via administrativa. Então, entrando num tópico muito importante, como que o DIFAL retorna para a empresa, né? Como a gente vai fazer para facilitar esse retorno do DIFAL pago para a empresa? Agora, essa semana, saiu um artigo no Valor Econômico, citando a respeito do artigo 166. Doutor Eric, eu peço que você participe desse tópico, por favor, abre seu microfone. Em relação ao 166, ele está disposto no Código Tributário Nacional, tá? E eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu estava até debatendo com a equipe de como que a gente pode viabilizar e fazer com que as empresas não sofram as consequências desse artigo, tá? Eu vou ler para vocês. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, o ICMS é um deles, é o caso do DIFAL, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la. Traduzindo isso, a partir do momento que você coloca no preço o DIFAL, né? Se você vai calcular lá a sua margem de lucro em cima e os tributos, e você mantém o preço do DIFAL nesse cálculo, né? Para que você venha ter esse DIFAL de volta, né, para a empresa, esse DIFAL, no caso, o consumidor final, ele teria que autorizar expressamente a devolução desse valor para a empresa. Olha só, e aí, há um tempo atrás, eu não lembro qual foi a empresa que me mandou um print de uma nota fiscal, onde tinha lá nas observações adicionais da nota, né, que o contribuinte, o destinatário dessa mercadoria, ele autoriza a empresa a receber o tributo, né? Esse caso do 166. E aí eu até comentei, falei, olha, isso é diante da situação, por exemplo, disso acontecer especificamente na nota, numa notinha, nas informações complementares, né? E aí hoje, conversando, debatendo com a equipe, doutor Eric, você pode trazer alguns elementos para enriquecer o nosso debate? Sim. Primeiramente, uma boa tarde. Em conversa com a Viviana hoje, no período da manhã, nós identificamos esse caso na questão de poder reaver esses valores futuramente, né, em questão da cobrança do DIFAL, quando as empresas fazem esse pagamento. Então, em alguns pontos, nós levantamos a hipótese de talvez a empresa, no próprio site,
colocar em uma das informações, solicitando a autorização expressa do cliente, do consumidor, para poder autorizar esse pedido de restituição futuramente. Então, é claro que existem algumas empresas que compram já o software pronto para poderem lançarem no site, no Google, só que tem outras empresas que conseguem trabalhar em cima desse software e adicionar essa informação, né? Então, a gente está pensando em algumas ideias para poder possibilitar ao contribuinte, que seriam as empresas, essa possibilidade de solicitar autorização para o cliente, para o consumidor, e assim, futuramente, tentar reaver por meio de ação específica esse valor que foi arcado pela empresa. Isso, né? Porque a plataforma de e-commerce, principalmente, eu não sei quantos dessas empresas que hoje estão participando aqui com a gente, elas teriam essa possibilidade de estar formatando telas de autorização, né, nesse sentido, mas eu acho que vale a pena a gente, inclusive esse ponto, em especial a gente debater no final dessa nossa conversa de hoje, para trazer elementos e até algumas sugestões de vocês, né, sobre esse ponto, de como que vocês conseguiriam viabilizar a informação, né, para o consumidor final, e que esse meio que deveria declarar expressamente, né, nem que seja aquelas marcações de quadradinho, né, que autoriza a empresa a solicitar o reembolso que autoriza a empresa a estar fazendo a transferência desse encargo, né, para a conta da empresa. Então, eu acho que vale a pena a gente debater um pouco mais sobre isso no final, trazer sugestões de vocês, que é um ponto a mais, né, para a gente pensar lá para o futuro como agir em relação a esse crédito, né, que a gente vai estar falando de crédito, não de débito, de crédito de CMS no futuro. Vou passar aqui. Eu até trouxe um certo exagero, porque é realmente uma pérola. E essa é uma pérola falsa, né? Então, em relação a essa semana aconteceu o julgamento numa preliminar de liminar na ADIM 7066, que ela tramita no STF. A relatoria dessa ADIM é do ministro Alexandre de Moraes, tá? O autor dessa ação é a ABIMAC, e a ABIMAC ela é uma associação que ela entrou também com a ADIM lá atrás, quando havia a bitributação de ICMS, e eu trouxe esse assunto como pérola, porque o ministro Alexandre de Moraes, ele colocou olha, vejam, eu vou ler para vocês, porque para mim realmente é difícil de entender. Do trecho do acórdão, né, que indeferiu a liminar da ADIM 7066. A disciplina do convênio ICMS CONFAS 93/2015 pretendeu alcançar o mesmo arranjo fiscal que agora a Lei Complementar 190 preservou, a fim de sanar o vício formal apontado pela Corte no julgamento da DI 5469, mas sem qualquer inovação relevante no tratamento da matéria. Vê-se claramente que o ministro Alexandre de Moraes não tem nenhum viés tributário, né, ao analisar um acórdão indeferindo uma liminar, que se fosse deferida, ela beneficiaria todos nós, todas as ações coletivas, ela ia ser benéfica para a gente, ia ser praticamente, automaticamente liminar para todas as ações que hoje tramitam. Essa ADIM, ela tem o condão de discutir a anterioridade anual também, da mesma forma que a gente faz um mandado de segurança coletivo, e a liminar foi indeferida. Eu achei muito uma pérola para trazer para vocês, né? Porque realmente, quando você vê um ministro que faz parte da Corte Suprema tratando desse tema tão importante de uma forma assim, eu posso dizer, sem nenhum capricho, né? Sem nenhum respeito à Constituição Federal, traz a gente mais elementos e força para o debate do assunto.
Inclusive, a gente está mobilizando a presidente da Bicom para a gente trazer uma petição de amicus curiae para apoiar esse tema, inclusive lá em âmbito do STF. Nossa ideia é protocolar essa ação ainda até o dia 30, né? Não sei se vocês viram no Trello, lá nos nossos cards, para estar ocorrendo o protocolo dessa ação, porque a gente está vendo que a gente vai precisar acompanhar e trabalhar em cima dessa DIN também, porque ela acaba repercutindo em todas as nossas ações, tá? Quando o ministro, que está lá trabalhando como guardião da Constituição Federal, fala que uma lei que foi declarada inconstitucional é válida, né? Porque lá o que aconteceu foram efeitos modulatórios, mas não significa que... E todas as cláusulas do Convênio 93 foram declaradas inconstitucionais. Aí vem aquele imbróglio jurídico, a discussão que a gente vai ter que bater em cima, e por isso a necessidade da gente entrar como amicus curiae nessa ação, tá? Inclusive, se vocês tiverem alguma opinião sobre esse assunto também, da Bicom ingressar ou não com amicus curiae, pessoal, eu acho importante vocês se manifestarem também, tá? Agora a gente vai falar um pouco sobre depósito judicial, e o doutor Eric vai compartilhar a tela dele, deixa eu descompartilhar aqui. Essa ação, esse depósito judicial, pessoal, entra nesse tópico que eu estava conversando com vocês aqui, que é como o DIFAL retornar para a empresa, né? Porque a gente não vê com bons olhos o DIFAL pago para o Estado retornando para a empresa, pelo menos assim, em um prazo hábil, né? A gente vê o DIFAL sendo de ressarcimento muito difícil e complexo, né? Principalmente para os estados que as empresas não possuem inscrição estadual. Então, uma das possibilidades aventadas é o depósito judicial. Só que... Só um momentinho. Desculpa. O depósito judicial... O depósito judicial, ela tem que ser uma ação individual, inclusive porque nos mandados de segurança coletiva, minha voz está falando por causa do Covid. Eric, me ajuda, por favor? Vou te ajudar. Em questão do depósito judicial, a gente entende que realmente deve ser uma ação individual. Mas por que a gente iria por esse caminho, né? A gente pensou em ofertar e trazer para os empresários essa possibilidade. Porque o depósito judicial é uma maneira um pouco mais ágil de utilizar o judiciário e também promover uma restituição mais fácil e mais rápida também. Então, o depósito judicial ele vai consistir no quê? Eu vou distribuir uma ação específica, vou informar o juízo que eu, empresa, como contribuinte, quero efetuar o depósito judicial e, assim, possibilitar que que fique a cargo do judiciário, entendeu ou não? Do que vai ser debatido, ou seja, se realmente deve ser recolhido o tributo ou não. Porém, eu vou garantir que eu não sofra uma execução fiscal ou até uma distribuição de uma ação administrativa. Então, é muito mais vantajoso para a empresa e pelo critério de análise em questão de rentabilidade, questão financeira e em questão também de facilidade e rapidez para ter esses valores restituídos ao seu caixa. Então, fazendo a distribuição da ação e depositando em juízo os valores que possivelmente seriam devidos ao fisco, será suspenso essa exigibilidade do crédito, e aí a empresa não vai sofrer nenhuma constrição, vai poder emitir suas certidões, não vai ter nenhum pedido de penhora, etc, etc, etc. Então, é um meio mais vantajoso. Com base nisso, nós da Exuca efetuamos uma pesquisa de como é possível emitir e fazer o depósito judicial, né?
Então, nós existem dois tipos de situação para ser efetuado o depósito judicial, tanto pelo próprio sistema do Banco do Brasil, como pela Caixa Econômica Federal. Em consulta, principalmente em conversas também com o setor de emissão de guias, nós entendemos que o sistema do Banco do Brasil é muito mais fácil e intuitivo para ser utilizado do que a Caixa Econômica Federal. E também não tem tanta oscilação em relação ao sistema, né? Então, nós recomendamos a utilização do sistema do Banco do Brasil para a emissão desse boleto. Caso eu deixei salvo também a documentação aqui, caso alguém tenha interesse, eu posso estar encaminhando depois esse arquivo. Lá vai ter o link de acesso para poder ir direto à página do preenchimento desse boleto, para ser realizado o depósito judicial. E nele vai consistir a apresentação de algumas informações no próprio site, tá bom? Que seria a questão de estadual, a questão de onde está tramitando o processo. Eu tenho que ter algumas informações sobre o processo para poder realizar a emissão desse boleto. Então, eu preciso saber aonde está correndo o processo, qual que é o município, vou informar também qual que é o tribunal, vou informar que tipo de ação foi proposta. Depois disso, vou informar em qual cartório foi distribuída essa ação, vou informar também o valor da ação e no final, preencher com o valor específico do depósito, que seria o que seria o cálculo base no qual foi calculado do que deveria ser recolhido, né, referente ao DIFAL, e prestar essas informações de CNPJ, quem é o depositante, com os dados da empresa. E, por fim, colocar nessa observação aqui do que se refere. Por exemplo, estou fazendo o recolhimento no mês de fevereiro, observação, DIFAL, /SMS, mês de fevereiro, e assim eu consigo gerar o ID da guia. E vai me gerar um boleto específico. Eu posso efetuar o pagamento desse boleto em qualquer banco, tá? Pelo menos na maioria dos tribunais. E depois disso, esse valor que foi recolhido, que foi pago nesse boleto, ele vai cair automaticamente em uma conta específica que está vinculada ao processo que está tramitando. Então, vai ficar a cargo do judiciário esse valor e após o trânsito em julgado, caso seja determinado e tenham decisões favoráveis, que é o que a gente busca para as empresas e contribuintes, esse valor ele retorna para a conta da empresa, por meio também de uma petição específica com um documento de MLE, que é mandado de levantamento eletrônico. Então, é uma forma muito mais vantajosa e rápida para poder suspender essa exigibilidade do débito e reaver, após o final do processo, esses valores. Caso ocorresse o pagamento do tributo e depois fosse constatado que ele não era devido, existe uma ação específica a ser distribuída, que seria a repetição de indébito. Porém, além dela ser onerosa, demorada, caso seja realmente declarado que esse tributo tem que ser restituído para a empresa, que é o contribuinte, ele faz por meio de precatório. E o precatório ele demora alguns anos, porque entram em fila, tem toda uma análise processual ainda, então é muito mais trabalhoso e demorado. Então, por isso, em algumas pesquisas de outros processos que foram distribuídos em território nacional, nós entendemos essa possibilidade de efetuar a distribuição de uma ação específica com depósito judicial para poder promover maior rapidez quando determinado a favorabilidade para o contribuinte, que são as empresas. Tá bom? Vivi, você quer passar para o próximo ponto já? É isso mesmo, Eric. Eu acho que é importante a gente, só vou sinalizar, né, que eu estava tentando falar e começou o ataque da Covid aqui, tosse sem parar. Acho que é porque eu falo demais. Quando acontece inclusive eu queria só citar, né,
que em alguns mandados de segurança coletiva a gente teve decisões em que o juiz já falou, olha, nem tenta vir depositar, fazer depósito judicial nessas ações coletivas, que isso só vai causar tumulto processual, e já desde já está indeferido. Então, por isso que não adianta a gente tentar depositar dentro do mandado de segurança coletivo, que já vem a sinalização de vários dos tribunais que isso não vai prosperar, né? Então, vai acabar atrapalhando o nosso trâmite, tá? Em relação ao depósito judicial, eu só queria trazer mais um ponto, Érica, a gente já passa para o outro, que é a previsibilidade, né? Que o que suspende a exigibilidade do crédito tributário, ou seja, o que o imposto não é devido, em tese, né? Se é feito o depósito do seu montante integral, ou, por exemplo, a concessão de medida liminar e mandado de segurança. Isso é previsão expressa do Código Tributário Nacional, no artigo 151. Então, lá é meio que fatal e claro, né? Muito simples de se ver, que se você pedir o depósito judicial, os estados eles têm que liberar esse depósito, e as empresas fazendo esse depósito, elas vão ter a garantia de que eles não vão ser negativados na sua certidão, tá? Vou passar para o próximo ponto, tá? Você precisa descompartilhar a tela, Eric. Deixa eu botar aqui para minha apresentação rapidinho. Então, a gente trouxe para vocês um pouco mais de elementos para vocês entenderem como funciona o depósito judicial. Agora, o próximo ponto é o mais conturbado de todos, só que a gente identificou que algumas empresas vêm utilizando o seguro-garantia. Aí a gente fez até um debate mais aprofundado sobre esse tema, inclusive com os demais tributaristas participando e pessoas de outras áreas também. Eles entendem que o seguro-garantia é uma faca de dois gumes, né? Mas como algumas empresas elas têm utilizado esse seguro-garantia, para a gente é importante, o Eric fez a pesquisa, ele vai apresentar para vocês os pontos principais, né, dessa modalidade. Inclusive o Eric vai sinalizar, né, que não são todos os tribunais que aceitam o seguro-garantia para suspender a exigibilidade do crédito tributário, e ele vai apresentar para vocês alguns detalhes que a gente debateu, mas assim, em relação, vocês entendem, Zuca Advocacia, que vale a pena entrar com seguro-garantia? A nossa resposta é depende, principalmente de quanto, do montante de DIFAL que vem sido recolhido, né, se estiver sendo recolhido mensalmente. Eric, é com você. Como a Vivi falou, nós conversamos bastante na semana passada em relação a esse tema, tá bom? Para também apresentar para vocês uma outra possibilidade para poder garantir esse recolhimento desse tributo pela forma judicial e assim suspender essa exigibilidade. Alguns tribunais, como a Vivi adiantou, são discrepantes em suas decisões, então alguns tribunais aceitam, outros não aceitam. Então, é bem variável as decisões. Porém, existem decisões favoráveis e desfavoráveis. Tá, eu vou ser o mais breve possível também por conta do horário, né? O que seria o seguro-garantia? Nada mais é que a contratação de um serviço por meio de uma seguradora, com base em um documento de apólice de seguro, e lá eu consigo informar e requerer o valor na qual vai ser garantido em juízo. Então, ao invés de eu efetuar o depósito judicial com valor total referente ao tributo que pode ser futuramente cobrado pelo fisco, eu efetuo a contratação dessa apólice de seguro com a seguradora e apresento em juízo, informando que o valor total desse débito que pode vir a ser cobrado está sendo garantido por um terceiro, que seria a seguradora. Pode ser solicitado tanto por pessoas físicas como pessoas jurídicas, e é bem fácil
a sua contratação, tá bom? As seguradoras não criam tanto empecilhos para poderem disponibilizar um crédito e, assim, elaborar a apólice de seguro. Então, seriam alguns documentos importantes, caso seja optado em fazer a contratação do seguro-garantia. O balanço contábil da empresa dos últimos 3 meses, devidamente assinado pelos sócios e por um computador, tá bom? As certidões, as principais certidões, que seriam certidões negativas, tanto no âmbito federal, como no âmbito estadual, como também no âmbito municipal, e prestar algumas informações caso seja solicitado para a seguradora. Porém, a seguradora, querendo agilizar a contratação, elas são bem maleáveis na questão de apresentação de informações e na questão de entrega de documentos, né? Aqui é a questão da legislação, qual fundamenta a possibilidade de apresentação do seguro-garantia, tá bom? Para suspender um débito que já está sendo cobrado ou um débito que virá a ser cobrado. Então, eu tenho essas duas vertentes também. Eu posso apresentar o seguro-garantia em uma execução já existente ou apresentar o seguro-garantia em uma ação específica com base na possível... Eric, só um momentinho, a sua tela não está passando, viu? Está só na primeira tela ainda da apresentação. Agora voltou? Isso, agora sim. Tá. Então, existe essa possibilidade, né, de apresentação. É claro que eu tenho uma regulamentação no âmbito federal, que seriam as portarias 164 e a portaria 440, porém, cada estado varia a sua regulamentação e disponibiliza as formas de apresentação desse seguro-garantia para suspender esse débito que venha a ser cobrado. Eu trouxe aqui para vocês também uma decisão favorável em questão ao seguro-garantia com a apresentação. Foi um mandado de segurança distribuído pela Via Varejo. Essa decisão ela é da semana retrasada, do dia 16/5, no qual, diferentemente da maioria das liminares que estão sendo solicitadas e até mesmo as que foram suspensas por conta de uma decisão do presidente do Tribunal do Estado de São Paulo, a magistrada Patrícia Pires, ela entendeu e que concedeu em parte a segurança e determinou que o fisco não poderia efetuar a cobrança do DIFAL durante o período do ano de 2021, somente no primeiro dia de janeiro de 2023 e... 2022, né? Não é 2021, ano de 2022, né? Isso, do ano de 2022 e só poderia ser cobrado a partir do ano de 2023 e aceitou o seguro-garantia, suspendendo a exigibilidade do DIFAL. Então, foi apresentado essa modalidade de garantir em juízo o valor que venha a ser cobrado, porém, com o seguro-garantia. Agora, os pontos negativos e os pontos negativos com a utilização, né? O primeiro ponto positivo é a facilidade de contratação. Como eu disse anteriormente, as seguradoras não criam tantos empecilhos para poder realizar essa análise de linha de crédito para poder liberar e, assim, elaborar a apólice de seguro. Dependendo do valor da ação, é mais vantajoso e menos oneroso, tá, o custeio dessa apólice de seguro. É claro que vai ter um custeio e eu tenho que fazer a manutenção, um pagamento para a seguradora mensal, dependendo do que for elaborado e compactuado com a seguradora. Eu vou criar um fluxo de caixa para a minha empresa, então, ao invés de eu efetuar um depósito integral desse tributo que venha a ser cobrado, eu vou apresentar a apólice de seguro e diminuir esse valor pagando para a seguradora. Eu tenho a possibilidade também de transacionar os bens. O que seria? Às vezes, algumas seguradoras solicitam que a empresa apresente um bem como garantia de pagamento
dessa apólice de seguro que foi contratada. Porém, não impede a empresa de efetuar a venda, colocar para locação, etc, etc, etc. Então, eu posso fazer o que eu quiser com o meu imóvel ou com algum outro bem que venha a ser garantido para a seguradora. Um outro ponto bastante interessante também é a questão de reaver esses valores em juízo. Então, quando eu efetuo a contratação da apólice de seguro e no final do processo é favorável, eu tenho a possibilidade de solicitar em juízo esse pagamento sobre essa manutenção da apólice e sobre os valores que eu arquei com a seguradora. Então, eu posso solicitar essa restituição. Agora, os pontos negativos seriam, basicamente, a aceitação dos magistrados, porque cada um entende de uma forma. Então, é difícil saber o que passa na cabeça de um juiz, então é por isso que tem esse ponto negativo. O segundo ponto é fazer o cálculo, porque muitas vezes, até como a Vivi mencionou no começo da apresentação, a gente não sabe ao certo o valor que deve ser recolhido ou não. Então, isso acaba dificultando a elaboração da apólice de seguro e, assim, é necessário ficar refazendo ela e apresentando em juízo até chegar nos termos que são solicitados. A parte da rescisão. Um exemplo que eu posso oferecer seria o seguinte: eu efetuei a contratação da apólice de seguro, porém, o magistrado não aceitou. Então, não tem por que eu continuar com a contratação da apólice de seguro. Eu vou pedir a rescisão desse contrato. Essa rescisão desse contrato, ela é calculada com base na quantidade de dias que a apólice de seguro foi utilizada, e de lá é retirada essa porcentagem. Essa porcentagem, ela já vai estar estipulada, e também tem os acréscimos dos encargos tributários, que seriam como, por exemplo, o IOF. Então, quando eu efetuei a rescisão, solicitei o cancelamento do contrato, eu tenho esse encargo, né? Além do outro ponto também, a contracautela, que seria essa apresentação de um outro bem para poder garantir para a seguradora que vai ser efetuado o pagamento. Então, basicamente, são esses os pontos na questão da apólice de seguro. Nós da Izuca, como a Vivi também mencionou, a utilização depende de cliente para cliente. Tem que entender quanto que é o valor que está sendo cobrado e se realmente vai valer a pena fazer essa contratação. Então, não dá para informar que não. A melhor forma de suspender aqui esse débito é fazendo a contratação do seguro-garantia. Às vezes não é. Às vezes é muito mais vantajoso efetuar o depósito judicial. Então, acho que era esse o ponto, Vivi. Você quer comentar alguma coisa? Não, é isso mesmo. É isso mesmo, Eric, perfeito. Acho que você trouxe todos os pontos principais, né, da seguro-garantia. E deixa eu ver se tem mais. Pode parar de. Vou compartilhar minha tela, ver se tem mais algum outro tema aqui. Tá. Eu acho que a gente está fechando agora, né? Vou abrir agora para perguntas e respostas, pessoal. E aí eu deixo aberto aí para vocês. A gente já estourou o tempo. Vamos deixar uns 20 minutinhos aí para quem tem interesse aí em fazer alguma pergunta que a gente possa estar ajudando vocês. Podem abrir o microfone aí, tá? Para fazer a pergunta. Ou dar a sua opinião. Acho que não restaram dúvidas, hein? Vamos esperar mais um pouco. Luiz, você gostaria de falar alguma coisa aí para complementar? Não, acho que é isso. Era bom, né, se tivesse alguém aí fazer algo, se tiver alguma dúvida, algum feedback também aí sobre o trabalho, né? Ô, Viviana, posso falar? Pode, Por favor. quem é? Nome e empresa, por favor. Felipe. Da Felipe Flop? Oi, desculpa? Empresa é Felipe Flop? É da Magnani Embalagens.
Oi, tudo bem. Pode falar, Felipe. Vamos Tudo lá. bem? Então, Como só vai? para tudo certo. Eu só queria mesmo confirmar, eu não sei se ficou claro para mim, mas o depósito judicial, você botou que ele não é bem visto por alguns juízes, certo? Se às vezes Não, ele não. dá, se tem O depósito. depósito, o seguro garantia. O Ah, depósito judicial, não. O depósito judicial, a previsão dele é clara na lei. entendi. E isso eu consigo abrir, sei lá, fazer depósito só em alguns estados, porque no meu caso, a gente mudou o regime de tributação recentemente, então a gente não conseguiu ainda abrir inscrição estadual em todos os estados. Para mim fazer esse depósito, porque geralmente eu seria pela apuração que a contabilidade faz, aí eu depositaria esse valor que eles apuram, certo? Mas no caso, como eu não tenho inscrição em todos os estados, principalmente São Paulo, ainda não tenho inscrição e é onde é que a gente mais vende. Eu teria que fazer de cada guia ou eu consigo fazer de um montante? Esse depósito judicial ele vai ser com base no processo que foi distribuído. Então, por exemplo, eu distribuí uma ação aqui em São Paulo, com base no recolhimento, para debater aqui em São Paulo. Eu vou fazer essas guias, esses boletos de depósito e vou informar o tribunal, que seria o Estado de São Paulo, junto com o número do processo. Esse depósito judicial, ele não vai estar vinculado em si a cada lançamento, ele vai estar vinculado à ação judicial que posteriormente, quando finalizar a ação que foi decidido, se foi favorável ou não para a empresa, aí vai determinar se ele vai ser convertido em renda, que aí vai ser levantado pelo fisco, ou vai retornar para o caixa da empresa. Não, mas, Eric, a pergunta dele não foi essa, né? O Felipe quer saber, assim, ele quer entrar havendo interesse em entrar com depósito judicial, né? Se ele vai poder ingressar em determinados estados, em São Paulo, não, só vou entrar em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas e no Mato Grosso, que é onde eu mais vendo. Sim, você pode fazer. E como é que eu faço o recolhimento dessas guias que o Eric trouxe, né? Pelo Banco do Brasil, pela Caixa, que tem essa possibilidade. Primeiro, você vai entrar com o processo judicial, vai pedir que o juiz autorize o depósito judicial. Nos autos do processo judicial, o juiz vai dizer assim, olha, por exemplo, de 5 em 5 dias você precisa atualizar o valor. Então, a gente vai fazer todo um trabalho de back-office, inclusive a gente já tem formatada a planilha de as informações que a gente vai precisar, os arquivos que você vai precisar armazenar, né? E aí, conforme você for vendendo, esse DIFAL que você iria pagar para o estado de destino, você vai depositar numa conta judicial. Esse depósito não precisa ser diário, né? Mas é feito, por exemplo, em vez de você pagar para São Paulo, a guia, gerar a GNRE ou a DANF para São Paulo e pagar, você vai fazer o depósito desse valor judicialmente, em uma conta judicial que o juiz do processo vai autorizar. E, normalmente, na própria ação, o juiz vai dizer, olha, atualize o depósito judicial de tanto em tanto tempo, seja mensal, seja quinzenal, entendeu? Dentro do próprio processo que a empresa precisa ingressar individualmente, ela vai fazer esse depósito. Ficou claro? Sim, ficou. Aí, então mas eu tenho que entrar com uma ação. Essa ação eu consigo através de vocês ou a gente tem que ser com, sei lá, uma outra empresa de advocacia, é uma coisa à parte dessa ação coletiva? Não, a gente está fazendo essas ações individuais, só que elas não podem ser por meio das ações coletivas, entendeu? Então, elas são através de ações individuais da empresa, direto com o escritório. Não é através das ações coletivas, que a gente já teve algumas decisões, reiterando, dentro das ações coletivas que os juízes já sinalizaram. Não vem querer depositar aqui que a gente não vai aceitar. Já estão, porque vai causar tumulto processual. Então, você precisa entrar individualmente e elas não compõem, não fazem parte das ações coletivas. Ela vai ser uma ação da sua empresa diretamente. Pode ser com o nosso escritório ou com outro escritório que você tem interesse. Ah, entendi. Agora ficou claro. Obrigado, viu? Nada. Mais alguém? Eu acho que enquanto alguém se manifesta aí, só falar. Viviana, Oi, pode falar. Daniel da empresa CTZone.
Tá, Oi. então, já que estamos falando nessa ação para o depósito judicial, o escritório de vocês já disponibilizou, já tem uma forma, assim, de termos de valor, como é que funciona para a gente, né? Por exemplo, contratar o serviço depois de quanto tempo, daí a gente consegue começar. Ótima pergunta, Daniel. Ótima pergunta. O que a gente está fazendo é o seguinte: a gente está apostando, né? Apostando na tese, tanto das ações coletivas como das ADINs que estão tramitando. Então, a gente está apostando nessa tese. E o que isso significa? O escritório, ele vem a fixar honorários apenas no sucesso. Então, se a empresa ingressar com essas ações individuais, né, de depósito judicial, e lá na frente for indeferido, não vai ganhar, perdeu, a gente não vai cobrar nenhum real de vocês. Só se acontecer de sim, a nossa tese foi favorável, é isso mesmo, conforme a gente tá propondo nas ações coletivas, nas ADIs que estão correndo, né, que não são da nossa autoria, todas essas ações, aí a gente propõe um percentual de honorários. Então, seria só sobre o success fee. Entendi. Só tem uma contrapartida, que eu acho que até vou pedir para o Eric trazer a planilha aí. Eric, você pode apresentar as ações que você entrar com essa ação de pedido de depósito judicial, você vai precisar arcar com os valores judiciais, as taxas judiciárias. Tá? O Eric fez um levantamento inicial em torno, né, Eric, de dar em torno, só para você ingressar com as ações, em torno de um custo de 400 a 500 reais, né? Só Isso, de ingresso. Exatamente. Eu levantei tanto as custas iniciais como também as diligências, né, que são todas essas taxas do judiciário. Fica em torno, basicamente, de 500 reais por estado. E eu imagino, assim, pela experiência, né, que uma ação dessa de consignação tenha um custo judicial para cada empresa em torno dos 6 mil reais, assim. De custo judicial de taxa, né? Porque, digamos que você precisa entrar com a petição inicial, aí depois você precisa entrar com recurso você precisa recolher guia. Dependendo do recurso, você precisa pagar. Recurso de agravo de instrumento você precisa pagar, que é um recurso. O recurso de apelação você precisa pagar. Aí tem outros recursos, mini recursos dentro dessas decisões que você precisa pagar também. Então, a gente imagina um custo estourando assim, né, do processo inteiro, em torno acho que uns 6 a 7 mil, varia muito do estado, mas vamos pensar que no máximo 10 mil reais, né, de taxas judiciais. Tá. Por estado. E isso é algo, por exemplo, sei que é difícil falar, mas você entrando com esse processo, é algo que também vai ser que nem está sendo essa ação coletiva, né? Pode ou não deferir, ou esse é um processo mais rápido? É uma pergunta difícil, né? Isso, né? É uma pergunta difícil, mas assim, em tese, vejam, o Eric trouxe esse mandado de segurança aí do Estado de São Paulo, que teve a liminar deferida, que não foi nem depósito judicial, é um aspecto controvertido, que seria esse seguro-garantia, e lá a Via Varejo conseguiu uma liminar. Então, pensem vocês o tamanho que fica a Via Varejo sem recolher de FAO em São Paulo. A competitividade que vira os produtos lá, vendendo dentro dessa plataforma. Muito obrigado, viu? Tchau. Entendi. Obrigado. A questão ela é forte, né? Mas a gente tem que pensar que a gente está falando no ano de 2022, né? E analisar realmente com calma quanto a gente vem recolhendo de FAO, se está parando a mercadoria, né? Se vem sendo fiscalizada, né? Porque uma coisa é assim, se você fizer pedido de depósito judicial e você recolher apenas quando você for fiscalizado, é uma situação. Agora, se você recolher todas as guias, se você fizer vamos pensar, encarar como um caixa, né? É outra situação.
Entendi. Então, nesse caso, a gente tem que fazer contato individualmente, né, com vocês para definir qual estado, para ter... Isso mesmo, Tá. isso mesmo. E para as ações, para o grupo das coletivas, a gente não vai cobrar, sabe aquelas taxas de acompanhamento mensal, né? Não vai ter Sim, nada disso. E a gente só vai cobrar honorários no sucesso. Então, só por sucesso fee. tá ótimo. Alguém mais? Luiz, vamos esperar mais um pouquinho, então acho que a gente já pode encerrar, né? Aí qualquer coisa, o pessoal entra em contato, eles têm nossos e-mails, né? Eles têm o WhatsApp, e a gente vai conversando aí, tranquilo. Isso, aí no chat, no início, eu coloquei meus dados, telefone também. E vai ficar gravado, né, Luiz? É importante deixar isso Isso, sinalizado. Quando o link estiver disponível, aí você compartilha no grupo, né? E a gente manda nos e-mails do pessoal também. isso, estamos gravando, aí a gente vai disponibilizar lá novamente lá na página do YouTube para quem quiser rever ou para passar para alguém que ainda não assistiu. Perfeito. Então, acho que a gente vai se despedindo, né? Agradecer o tempo e disponibilidade de todos vocês aí. Desculpa aí o meu vacilo, que a Covid está complicada, mas a gente está trabalhando aí, a gente tem uma equipe boa por trás, tá? E estamos dando andamento, como vocês puderam observar. Qualquer dúvida, entrem em contato, estamos à disposição de vocês, tá bom? E logo a gente vai trazer outros temas além do ICMS de FAO para debater, para trazer vocês todos aí com a gente. E a gente está progredindo aí na nossa relação aí de Abicom e e-commerce, ok? Boa tarde, boa noite. Não, boa noite não. Boa tarde. Obrigada a todos. Muito obrigado aí a presença de todos e estamos à disposição. Tchau, tchau, uma boa tarde. Tchau. Obrigado, doutora Viviana. Obrigado, Eric. Obrigado, obrigado.